Olá, boa noite. Está no ar o Câmara Informa ao vivo para você de casa que também acompanha a gente no portal do Legislativo. Hoje, quarta-feira, dia 2 de maio, dia de sessão ordinária e de sabermos quais são as principais informações do Legislativo Municipal e também as notícias que fazem parte aqui da cidade de Balneário e são interessantes, então, para você que acompanha aqui o Câmara Informa. E na pauta de hoje será como vai ser? A gente vai ficar por dentro, então, de todos os detalhes agora, porque vamos ao vivo até o plenário vereador Walter Aylers, conversar com a repórter Márcia Paranhos, que está lá e vai nos trazer os destaques da pauta de hoje. Márcia, boa noite. São quantos os projetos que vão ser deliberados pelos parlamentares, hein? Olá, muito boa noite, Mari. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Hoje, primeira sessão do mês de maio, 7 projetos serão analisados aqui na casa. Teremos ainda 3 moções, 2 pedidos de informações e 81 indicações. A sessão de hoje também vai ter 3 convidados que vão usar a tribuna livre, que é destinada também a cidadãos e entidades. Vamos então conhecer os projetos? O primeiro projeto, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar junto ao orçamento vigente. Segundo projeto, de autoria do vereador Aldemar Pereira Obola, altera a lei e pede testes de glicemia, bem como inclusão de alimentação dirigida para alunos diabéticos na merenda das escolas e creches da rede pública de ensino do município de Balneário Camboriú. O terceiro projeto, também de autoria do vereador Aldemar Pereira Obola, institui a denominação oficial a via pública no bairro da Barra, aqui em Balneário Camboriú. O quarto projeto é de autoria do vereador Moacir Schmidt e declara de utilidade pública a Associação Representativa dos Trabalhadores do Comércio Ambulante aqui de Balneário Camboriú. O quinto projeto da noite é de autoria do vereador Marcelo Achute e dispõe sobre reserva de vagas de estacionamentos em shopping centers, centros comerciais, hipermercados e comércios em geral para as gestantes e pessoas com crianças de colo, no âmbito do município de Balneário Camboriú. Vamos agora ao sexto projeto, que é de autoria do vereador André Meirinho, e institui o Dia e o Mês de Saúde e Conscientização e Apoio a pessoas com doenças inflamatórias intestinais aqui no município de Balneário Camboriú. O sétimo e último projeto é de autoria do vereador Lucas Gotardo e modifica um artigo que declara da lei que declara de utilidade pública o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Esse que é um centro muito importante em todo o país, faz uma prevenção bastante significativa aos casos de suicídio e atua também aqui em Balneário Camboriú. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto do plenário, Mari. Tá certo, Márcia. Obrigada a você pela primeira participação ao vivo, então trazendo todos os detalhes da pauta de hoje. São 7 projetos de lei que serão deliberados pelos vereadores, além da participação, então, de pessoas que vão usar a tribuna para falar para a sociedade diversos assuntos aí de interesse, não só para a comunidade de Balneário, mas, é claro, para que os vereadores também fiquem cientes. E a gente vai falar com a Márcia daqui a pouquinho com os nossos convidados. Mas antes a gente vai trazer uma outra informação de Balneário, porque a cidade terá um polo de aprendizagem do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. E esse polo será inaugurado no dia 7 de maio no Centro de Referência de Inclusão Produtiva. E é uma parceria entre o CIEE de Itajaí e também a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social aqui de Balneário. Neste local, então, deverão estudar 157 jovens, a maioria moradores aqui da cidade, que atualmente frequentam o programa Jovem Aprendiz no CIEE, em Itajaí. Portanto, então, fique atento, porque esse polo do CIEE será inaugurado no dia 7 de maio, ou seja, na próxima semana. E o projeto para realizar o desassoreamento e também a desobstrução do Rio das Ostras em Balneário Camboriú foi assinado hoje. O evento ocorreu pela manhã no gabinete do prefeito Fabrício de Oliveira. E o desassoreamento vai aumentar então a vazão do rio, amenizando os alagamentos decorrentes das chuvas nos bairros Barra, São Judas e também Nova Esperança. O serviço terá um investimento de quase R$110 mil. A obra deverá ser realizada em 12 meses. E agora a gente vai falar de um projeto que cria o Conselho de Relações Internacionais em Balneário Camboriú, que aguarda a sanção do prefeito Fabrício de Oliveira. Essa proposta é de autoria do vereador André Meirinho, do PP.
Segundo o vereador André Meirinho, o Conselho deverá dar apoio técnico aos órgãos do município com uma assessoria direta no relacionamento com entidades governamentais e não governamentais. Recentemente, um grupo dos Emirados Árabes Unidos esteve em Balneário Camboriú para estreitar o contato com o governo da cidade. O Conselho deve ter uma ação estratégica e tem um objetivo muito claro: avaliar quais as necessidades da cidade e, com isso, trazer potenciais investidores e parceiros. Seja em cooperação técnica, como parceria nas áreas de educação, área econômica, social, ambiental, ou seja em cooperação financeira, como a captação de recursos, na atração de investimento externo direto, na projeção da marca de Balneário Camboriú. Então, uma série de possibilidades. A qualificação do grupo que formará o conselho é outra aposta do vereador. Balneário Camboriú tem um grande, além de todos os diferenciais que a cidade possui, é a quantidade de universidades, né? E não utilizar o conhecimento da universidade realmente é um desperdício, né? Nós temos o privilégio de ter tantas, e o curso de Relações Internacionais da Univale, por exemplo, já é um grande parceiro do município, que não possui uma estrutura nos seus quadros de relações internacionais e tem uma grande possibilidade dessas parcerias. Tá, então a proposta do vereador André Meirinho aguardando apenas para ser sancionada pelo prefeito Fabrício de Oliveira para virar lei em Balneário. E ainda falando da cidade de Balneário, Taquaras está recebendo obras de reurbanização. Como as vagas de estacionamento foram retiradas do lado da Restinga, agora está sendo construído um bolsão de estacionamento no lado oposto da via. O projeto, intitulado Caminhos de Taquaras, vai valorizar o potencial turístico da região e criar ainda o primeiro espaço de esporte e lazer para os moradores e também visitantes. Tudo isso em harmonia com a natureza. Cerca de 1 quilômetro da Interpraias, ao longo da praia de Taquaras, será então reurbanizado. A gente retorna até o plenário novamente com a Márcia Paranhos, que está lá, e também a participação do vereador Lucas Gotardo. Márcia, contigo. É isso mesmo, Mari. O vereador Lucas Gotardo faz parte da Comissão Parlamentar Especial que está analisando a revogação de leis municipais que se repetem ou que têm algum problema na sua execução. Essa é uma análise que vai demorar um pouco, mas vai ser muito importante para trabalhar contra a morosidade nos processos judiciais e na formação de análises, né, de estudos para situações que são importantes aqui para o município. Vereador, como é que está esse trabalho? Boa noite, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de poder estar me fazendo presente aqui na noite de hoje. A comissão ela foi aprovada recentemente, algumas semanas atrás, ainda ela não foi instalada, mas nessa semana, ou no máximo, ali na próxima semana, ela já vai estar sendo instalada, vai ser eleito um presidente. Cada vereador de cada partido faz parte dessa comissão, né, o que descentraliza um pouco também. E nós vamos começar a fazer esse trabalho, né? Esse trabalho ele é um trabalho a longo prazo, fazendo um comparativo com os municípios que adotaram essa medida também. Essa comissão durou no mínimo 1 ano e meio. Então, como você mesmo falou, né, nós vamos fazer essa análise dessas legislações que falam a mesma coisa, vamos fazer um pedido para que elas sejam compiladas. Aquelas leis que não têm utilidade nenhuma, vamos fazer a análise e entrar com um pedido para que elas sejam revogadas. E também vamos chamar, né, para não ficar só com os vereadores e com a Casa Legislativa, a gente vai chamar parceiros aí para estar nos ajudando a fazer esse estudo. Dando um exemplo para quem está em casa, né? Que tipo de problema uma lei que se repete, que é igual a outra, pode trazer para um processo democrático? Certo, vamos supor que tem 3 leis que falem a mesma coisa, mas só muda uma palavra ou uma vírgula. Essas são as famosas brechas, né, que cabem interpretações e tal, porque mudou uma simples palavra, né? Então já teve casos aqui, inclusive aqui na casa, que teve uma lei que foi aprovada e o outro vereador falou, não, mas eu fiz uma lei igualzinha, mas o que muda é só uma frase, mas o sentido dela, o intuito dela é o mesmo. E isso acaba, tem 2 interpretações para o mesmo assunto. Então a ideia é a gente fazer essa análise, fazer esse estudo e tentar adequar ela para uma legislação só, para não deixar essas brechas. Isso vai ser desde quando? Desde a inauguração da Câmara, com todo o histórico político da cidade, e também imagino que evitaria que novas leis se repitam, porque daí vocês já vão ter aí esse histórico formado. Exatamente. Nós vamos fazer um breve histórico desde a fundação do município, pegar as primeiras legislações, ver as que estão em vigor hoje, vamos fazer essa análise
E aí, a partir dessa análise, nós vamos, obviamente, fazer com que as universidades, as entidades de classe, os próprios vereadores, o jurídico da casa, deem o seu parecer, a sua opinião, entendendo que ela não é útil para o nosso município, nós vamos encaminhar até o Executivo e até o Poder Judiciário para que seja revogada a lei. Não deixa de ser também uma oportunidade de moralizar a política, já que no Brasil a gente tem essa ideia, né, se ouve muito nas ruas, de que a lei funciona na teoria e na prática não dá para aplicar. De fato, né, o Brasil hoje ele vive um excesso de legislação gigantesco. Nós temos em torno aí de 200 mil leis aí no país, o que deixa toda a nossa administração pública, o nosso sistema político bem moroso e burocrático, e a ideia é evitar com que isso aconteça. E essa ideia até casa muito com uma emenda à lei orgânica na qual eu propus, para que todo projeto de lei apresentado, tanto aqui na Câmara de Vereadores quanto no Executivo, que venha com um estudo de impacto orçamentário, financeiro, um porquê que você está fazendo aquela legislação, que tenha uma justificativa de fato, né, para não ficar só propondo leis no achismo. Posso até usar de exemplo, você deve se recordar que na década de 90, não sei se foi em 93, 94, ali, mas teve uma legislação federal que obrigava que todo cidadão brasileiro teria que ter o kit de socorro no carro. Isso, o Brasil inteiro comprou aqueles kits, foi gasto dinheiro adoidado naquilo, passou 3, 4 semanas depois, a legislação foi revogada porque tinha um entendimento de que ela não era útil mais para a sociedade brasileira. Ou seja, olha o prejuízo que não causou no cidadão, por falta de um estudo, né? Então, sabe, às vezes a gente faz o papel de palhaço, o povo brasileiro faz esse papel porque alguém teve uma ideia que não estudou direito e apresentou, enfim. Então a ideia é fazer com que esse tipo de situação não ocorra mais. Tá ok, muito obrigada pela participação. Mari, voltamos ao estúdio. Obrigada, Márcia, e muito obrigada também a participação do vereador Lucas, trazendo então todos os esclarecimentos com relação a essa comissão de revisão das leis aqui do município. Obrigada mais uma vez ao parlamentar. E agora a gente vai falar do Fundo Municipal de Trânsito, FUNTRAN, aqui de Balneário, que realiza diversas ações para celebrar o movimento mundial conhecido como Maio Amarelo. E durante então esse movimento serão realizadas diversas ações educativas aqui na cidade, também de conscientização, como abordagens educativas, entre outras atividades. As ações começaram ontem, no dia 1º de maio, com uma abordagem educativa do pedal, então em homenagem ao Dia do Trabalhador, e seguem até o final deste mês. Portanto, então o movimento Maio Amarelo segue aqui em Balneário e também em diversas cidades do país até o finalzinho do mês. E agora o assunto é saúde, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe também começou e devem se vacinar crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, que são mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto, idosos, profissionais da área da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, portadores de doenças crônicas e professores de escolas públicas e também privadas aqui da cidade. Em Balneário, são mais de 32 mil pessoas que devem ser imunizadas, isso até o dia 1º de junho, que é a data de término da campanha nacional de vacinação contra a gripe. E as doses estão disponíveis nas unidades de saúde aqui da cidade. E Balneário Camboriú lançou na semana passada o programa Inova Jovem. A proposta, que é do governo federal, irá atender jovens de 18 a 29 anos que estão em situação de vulnerabilidade social. Confira. A cerimônia ocorreu na semana passada no gabinete do prefeito. Além do chefe do executivo, Fabrício de Oliveira, e do presidente do legislativo, Roberto Souza Júnior, o evento contou com demais vereadores e com a presença do secretário nacional da Juventude, Assis Filho, que falou sobre o programa do governo federal que irá atender jovens de 18 a 29 anos que estão em situação de vulnerabilidade social. Para o presidente da Câmara, esta parceria tem como principal objetivo capacitar os jovens para abrirem seus próprios negócios. Balneário Camboriú foi a primeira cidade que foi lançado o projeto, né? Já tem o dia marcado para começar
a primeira etapa desse projeto. Acho que isso é muito importante para os jovens estavam lá, participaram, né, desse lançamento. É uma oportunidade de cada jovem ter a sua própria empresa, ser empreendedor, né? Nós sabemos que é muito difícil hoje você começar uma empresa, e a partir do momento que esse programa do projeto do governo federal ele te dá essa possibilidade, os jovens eles abraçaram a ideia. O curso para os jovens empreendedores será realizado pela Univale no mês de maio. Tá, então uma proposta bastante interessante do governo federal, mas sendo lançada então primeiramente em Balneário Camboriú. São jovens de 18 a 29 anos que vão então ter a oportunidade de passar por diversos cursos, jovens que estão em situação de vulnerabilidade social e aí encontrar opções para o mercado de trabalho. Uma importante iniciativa para os jovens brasileiros. A gente retorna então mais uma vez até o plenário para voltar com a Márcia, agora a participação do vereador Bola. Márcia, contigo. É isso mesmo, Mário. O vereador Aldemar Pereira Bola quer uma modificação aí na questão dos alunos com relação aos diabéticos, celíacos e também a questão dos testes, né? Ele está preocupado com os estudantes que podem ter esse problema e que isso não é detectado na rede municipal de ensino. Vereador, qual é a proposta? Boa noite, Márcia, mais uma vez, né? Obrigado. A proposta é a seguinte, que a prefeitura faça o teste para identificar a criança que é diabética e a que tem intolerância ao glúten. É apenas isso. Por quê? Porque o município ele já tem a obrigação na Constituição a dar a alimentação à criança. Já é uma garantia, já é um direito de que quem está na rede pública de ensino do município, né, no caso aqui em Balneário Camboriú, o município, já tem direito à alimentação durante o período em que está sobre a custódia do município. Mas muitas crianças têm problemas. Nós calculamos que no mínimo 1% delas têm problema e a prefeitura não sabe. E a escola não sabe, a família não sabe, porque pode ser de menor intensidade. Mas não tratada e não alimentada adequadamente, vai ser um adulto muito mais problemático do que iria ser. Então a gente só quer que seja feito o teste. Entrou na rede pública municipal de Balneário Camboriú, e isso já é uma obrigação do município. Só que o município não faz, né? Só faz quando os pais fazem, normalmente são os pais que dizem, ó, meu filho tem esse problema, tem outro, e se não sabe, tem o problema e não sabe. Então essa é basicamente a ideia. O município tem os recursos para isso, tem as obrigações constitucionais para isso, e nós agora queremos uma lei municipal que faça com que isso seja cumprido, para que a gente possa fiscalizar aqui na cidade de Balneário Camboriú. É uma forma até de precaver, né? Porque são doenças que a longo prazo podem trazer problemas graves, que são as intolerâncias alimentares, e muitas crianças e familiares, às vezes, não têm condições de fazer o exame ou não têm conhecimento para realizá-lo. Parece uma coisa simples, mas mesmo na infância, justamente na infância, que hoje em dia já ocorrem muito menos óbitos de crianças, porque o poder público já tem certos cuidados. E o alimentar é o último, está sendo deixado por último. Tem a obrigação de alimentar? Tem, mas a criança tem que comer o que é servido. Mas acontece o seguinte, o que é servido para todos, tem que ser algo servido especificamente para ela, é isso que a gente quer. Tá ok. Aproveitando a sua presença aqui no plenário, amanhã teremos uma reunião pública aqui para discutir a questão do estacionamento e também da reurbanização das marginais da BR-101. Um problema antigo, uma polêmica aqui na cidade, que trata da questão da legislação, né? Quem pode opinar a respeito daquela área ali e todo o problema que isso traz para os comerciantes das marginais. Fala um pouquinho dessa reunião, vereador. Olha, é simples. Quando a BR eram só duas pistas, uma vai e a outra vem, sentidos inversos, era uma pista só. Tinha bastante marginal da BR-101 de ambos os lados para ser utilizado. A quantidade de veículos à época era muito reduzida. Após a duplicação do trecho, então para duplicar foi diminuído as laterais. Ao diminuir as laterais, acabou fazendo com que muitos trechos aqui das marginais não seja possível estacionar. Em cima das pistas não pode estacionar. Para estacionar na calçada, tem que ter a bolsão aprovado pela Prefeitura e pela NTT, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então o que acontece? A Polícia Rodoviária Federal
que é a polícia que fiscaliza as marginais das BRs, que é território nacional da União, né, patrimônio da União. O que acontece? Ela vem e aplica a lei. Ela multa todo mundo, praticamente, que está estacionado dos dois lados. E o que tem ocorrido com isso? Estabelecimentos comerciais sendo fechados, empregados sendo demitidos, o emprego já é ruim, ainda começa a diminuir, e as marginais são referências comerciais aqui da nossa região, não é só de Balneário Camboriú. Muitas pessoas vêm porque é fácil de descer e logo em seguida subir e voltar para casa. E também as salas comerciais começam a ficar desvalorizadas, não se aluga, tira capital do mercado. E também nós temos outro problema, né, que é o acesso à BR-101 no bairro Estaleirinho, na praia do Estaleirinho. Então, quem sai da Interpraias para pegar a BR-101, sentido sul-norte, de Itapema para Balneário Camboriú, para o centro, tem uma dificuldade muito grande quando sai ali para acessar, e até o bairro Ilhota de Itapema, que passa por baixo, pessoal, muita gente daqui de Balneário Camboriú, que mora ali em Itapema, na divisa, tem esse problema. É muito curto o trecho, muito estreito, coloca em risco quem já está em cima da via fazendo a sua viagem intermunicipal ou interestadual, e também para quem quer vir para o centro da cidade. Então, a comunidade pede muito para que seja lutado para que isso mude. Eu estive junto com o vereador Mocinho em março em Brasília, estivemos novamente agora em abril, e na NTT falaram, coloque isso no papel, coloque a importância, a gravidade, os riscos que estão sendo corridos ali pela municipalidade, pelas pessoas, pelos usuários do sistema viário ali da BR-101. É uma área urbana e para nós é prioridade. Nós, como os recursos estão escassos, são muito poucos, a NTT com a terceirização, com as concessões, as artérias e outras, tem obras que não foram previstas, mas que são de extrema necessidade por questão de segurança pública, de segurança de vida, de manutenção da vida. E ali é um trecho crítico. Então, a gente provando que ali é um trecho crítico, então estamos já levantando os dados. Amanhã, dia 3, né, nesta quinta-feira, dia 3, às 7 da noite, aqui na Câmara de Vereadores, tem a reunião pública para tratar sobre as marginais da BR. Nós acabamos incluindo a cidade inteira. Problema das multas, dos carros estacionados em locais que a gente acha que é legal e que a polícia diz que é ilegal, então aplica a multa. A prefeitura tem que apresentar um projeto, desde 2012 vem prometendo apresentar oficialmente, protocolar, é hoje, é amanhã, é mês que vem, é o ano que vem, e não faz. Então a gente quer dar um fim nisso. A gente quer que seja aprovado esse bolsão, que cada um tenha demarcado aonde vai estacionar e que a polícia passe ali e não diga que está errado. E que quem entra no Estaleirinho para a BR-101 não corra risco de morrer antes de chegar na BR. Ok, muito obrigada, vereador, pela participação aqui com a gente. E fica então o convite para que todo mundo participe amanhã aqui, um assunto que interessa a todos os moradores e usuários da região das marginais da BR-101, Mari. Tá certo, Márcio, obrigada a você e também a participação do vereador Bola, trazendo então essa importante informação, né? A Câmara de Vereadores cedia então nesta quinta-feira esta reunião pública. A reunião começa às 7 da noite, então, e é aberta a toda a população. Prazo para o cadastramento biométrico termina no dia 9 de maio em todo o país, ou seja, na próxima semana. E para facilitar o trabalho dos eleitores de Balneário Camboriú e também Camboriú, a Justiça Eleitoral realiza um plantão neste sábado. O atendimento ocorre das 9 horas da manhã às 3 da tarde na rua 2500, número 1250, entre a 4ª Avenida e a Avenida Marginal Leste. Mais informações, então, sobre o agendamento para fazer a biometria, você encontra no site tre-sc.jus.br. Eu repito, o endereço eletrônico, então, é o tre-sc.jus.br. E começou hoje o programa de recuperação fiscal Regulariza BC em Balneário Camboriú. Os contribuintes poderão quitar ou parcelar as dívidas junto ao município, com descontos nos juros e multas que podem variar de 30% a 90%. O atendimento será feito exclusivamente aqui na Câmara de Vereadores, localizada na Avenida das Flores, número 675, no bairro dos Estados. O atendimento será realizado então de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, sem fechar para o almoço. E essa parceria então foi firmada entre o Poder Legislativo e também a Prefeitura da cidade.
E agora a gente vai falar que a Câmara sediou também na semana passada uma palestra sobre autismo. O encontro foi promovido pela AMA e ocorreu então na última semana. A palestra sobre gatilhos para a superação foi ministrada por Marcos Petri. O jovem de 25 anos, natural de Vidal Ramos, é designer gráfico, músico e autista. E durante a palestra, Marcos fez questão de repassar tudo o que sabe sobre a síndrome, que ainda é pouco conhecida. Inclusive, ele tem um canal no YouTube. Eu criei para demonstrar para as pessoas o que os autistas eram capazes de fazer, superando seus limites a cada dia, e dialogar também de uma forma muito direta, que não existia, sabe, em informações científicas. Então o canal vem dialogar com as pessoas aquilo que elas não conseguem achar nos textos mais médicos, por exemplo. Vem elucidar algumas coisas, responder, também brincar, né, que ninguém é de ferro, a gente brinca um pouco, lá se diverte. A vida tem dessas coisas também, do humor. Então é uma ideia que tem dado muito certo para levar essa mensagem de superação, aceitação e vivência. Segundo a Associação de Pais e Amigos do Autista, a AMA Litoral, que atua em Balneário Camboriú desde 2007, atualmente a entidade atende 62 pessoas. Mas esse número triplica com o atendimento prestado também aos familiares. Para a coordenadora da AMA, a informação ainda é a melhor forma de ajudar os portadores da síndrome. Enquanto entidade que atende as pessoas com autismo, é algo extraordinário, né? A gente poder trazer para a sociedade de Balneário Camboriú, para as nossas famílias, né? Para professores da nossa rede municipal, né? A vivência de uma pessoa que tem o autismo. Então eu acho que vai ser um momento histórico aqui para Balneário Camboriú, né? Um momento único, e a gente está muito emocionado com essa nossa iniciativa. Parabéns à AMA, então, né, que faz um trabalho belíssimo, não só aqui em Balneário, mas também em Itajaí, trazendo o Marcos Petri, que é um autista, e pôde passar, então, para quem esteve presente na palestra, todas as dificuldades ou os desafios que ele enfrenta também com esta síndrome. E a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social adquiriu um micro-ônibus para as entidades de assistência social. A aquisição atende uma solicitação coletiva de trabalhadores, conselheiros e usuários, visto que a política de assistência social necessitava de um veículo de grande porte. A entrega deste veículo ocorreu na semana passada. E Camboriú realiza simpósio da Bacia do Rio Camboriú. O evento acontece no dia 9 de maio, a partir da 1h30 da tarde, no Teatro Municipal Bruno Nitz, no Teatro do Instituto Federal Catarinense, que fica no campus Camboriú, ou seja, no Instituto Federal Catarinense, o IFC, e não, como eu falei, no Teatro Municipal Bruno Nitz. Este evento tem como tema garantir a segurança hídrica e vai debater o papel da sociedade na preservação e conservação da água. Na programação estão previstas diversas palestras, painéis e também mesa de debates. Mais informações sobre o simpósio da Bacia do Rio Camboriú, que acontece então na próxima semana, também pelo site cidadedecamboriú.sc.gov.br. E a última informação que a gente vai trazer no Câmara Informa de hoje é sobre saúde novamente, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no dia 1º de junho. Aqui em Balneário, são mais de 30 mil pessoas que devem ser imunizadas. Confira a reportagem. Em 2017, mais de 52 milhões de doses da vacina contra a influenza foram aplicadas em todo o Brasil. E a expectativa para 2018 é que somente a vacinação dos grupos de risco já ultrapasse 54 milhões de doses. A campanha nacional de vacinação contra a gripe iniciou no último dia 23. E em Balneário Camboriú, a intenção é vacinar pelo menos 32 mil pessoas. Vai ser disponibilizada a vacina em todas as unidades, todos os postos, isso é muito importante ressaltar, não só no posto da 1500, que é o posto central, mas sim em todas as unidades. Com essa própria carteirinha do SUS e com o documento pessoal dele, o agente que vai estar lá no posto de saúde já vai diagnosticar, já vai saber que ele vai ser contemplado. Os grupos de risco incluem crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, profissionais da saúde, professores da rede pública e particular, população indígena, portadores de doenças crônicas, indivíduos imunossuprimidos, portadores de trissomias, pessoas privadas de liberdade e adolescentes internados em instituições socioeducativas. A campanha de vacinação segue até o dia 1º de junho.
É um fator muito importante na nossa sociedade. Balneário Camboriú já teve alguns casos e essa vacinação da gripe, da influenza, é essencial para a nossa comunidade estar sim protegida e não deixar que ela venha a interferir nas vidas das pessoas que assim aqui precisam. Para mais informações, é possível entrar em contato com o Departamento de Vigilância Epidemiológica do município através do telefone 3363-4170. Tá, então, a campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 1º de junho. E com esta última informação, a gente encerra esta edição do Câmara Informa. Obrigada a você mais uma vez pela audiência. Fique agora com a transmissão ao vivo da sessão ordinária de hoje, quarta-feira, dia 2 de maio. Uma ótima noite para você.